muito ir lá. Eu queria mesmo estar no congresso. Olá, gente, a gente está aqui no papo, gente, é muita coisa, é muita conversa que a gente tem aqui para informar para vocês. E agora, doutora Thalita, essa linda que ela já esteve aqui, ela é anestesiologista, ela mais do que ninguém pode falar para vocês a importância, porque ela lida com as consequências dos animaizinhos que não são castrados e principalmente aqueles que recebem o bendito anticoncepcional. Vocês nem imaginam o problema que é. Boa noite, querida. Se Boa apresente noite, para esse doutora. Estou pessoal. muito feliz em estar aqui de Ai, que novo. Foi um linda. prazer. Obrigada pelo convite. Eu sou anestesista, né? Eu atuo, fiz pós-graduação em anestesia, me formei pela Universidade de Metodista e hoje em dia eu anestesio os pacientes da Universidade Metodista. Eu estou lá, recebo muita piometra, muita mastectomia e a gente vai falar um pouquinho do que é cada uma delas e como a gente pode evitar essas doenças que muitas vezes podem levar à morte, com um simples ato, né? Um ato de amor. Aí. É um ato de amor. É que, infelizmente, tem muitos problemas com profissionais que não estão habilitados a fazer isso, não estão habilitados a anestesiar. Eu sempre volto a coisa do tempo que eu fazia, porque não tinha quem fizesse. E assim mesmo eu saí de uma boa universidade com uma boa experiência e você vê, com o tempo eu vi quem tinha quem fizesse e eu passei essa bola. Falei, chega, tem quem anestesie, tem quem opere, que faça melhor do que eu e a gente já passa, tem que ser assim. Hoje em dia a gente está seguindo muito, graças a Deus, a gente está seguindo muito a medicina humana, né? Que a medicina humana hoje tem bastante especialistas e hoje a gente procura, tá com um problema no coração, vai no cardiologista, tá com um problema em um joelho. As especialidades estão nascendo. Exatamente. Eu acho que demorou muito na e nossa hoje medicina. Em dia, na veterinária, a gente também está com essas especialidades aí bem definidas e os colegas encaminhando mesmo muitos pacientes, né? Isso que é importante. Então, isso também é muito legal, a parte de, até onde eu sei tratar e até onde eu passo para o meu colega. Tem que ter limite, gente. Tem que ter limite, é importante isso. Precisa ter limite, porque o que eu estudei, principalmente eu, gente, que eu me formei em 1977. Imagina. Então, todos nós éramos clínicos gerais. E a gente aprendia a ler a família. Mas precisa dos especialistas, precisam de um nutrólogo, precisa de um anestesista para fazer presente numa cirurgia. Fala pra gente da importância da castração. Hoje em dia eu defendo muito. Olha, gente, olha que coisa dramática. Quantas você já não viu na rua assim? Isso aí é muito triste. A gente acaba encontrando algumas vezes aí na rua. Provavelmente esse animal, ele é um animal de rua, que não foi castrado, que aí na época que estava lá no período fértil foi coberta, recebeu um machinho aí que estava interessado. Isso. E aí, após isso aí, ela deu luz a 10 lindos filhotes, que também vão ficar na rua. A gente já chega nessa fotografia aí, gente. Essa aí é uma hiperplasia de uma gatinha que recebeu anticoncepcional. Mas assim... o que tinha muito, ainda tem, é o anticoncepcional. Porque as pessoas não sabem os efeitos deletérios que tem. Só voltando na outra, Isso. A respeito do controle populacional. Animais errantes podem ocasionar acidentes de carro, acidentes de trânsito, além de todas as zoonoses que eles podem transmitir. Tá? Aí é bem complicado. É um problema social. É um problema social. O abandono é um problema social e não se abandona só animais sem raça. O pessoal está abandonando qualquer coisa como se alguém fosse encontrar e alguém fosse criar. Você como que o médico veterinário tivesse obrigação também de pegar Uma vez eu cuidar, falei isso para um né? paciente, eu falei, você vai no açougue te dar carne de graça? Você vai no Extra fazer compra e você passa batido, você é de graça? Por que o veterinário tem que fazer serviço gratuito se você passou sua vida estudando para fazer bem o que você faz, sabe? Você empenhou e agora, mas é só o meu. Se for assim, se a gente abrir exceção, porque eu sou desse tempo que se tinha isso, e eu fui das primeiras a negar. Eu falei, olha, é impossível. E nisso que nasceram as ONGs, E aí, né? assim, é onde eles falam, mas você não ama os animais? Amo muito. Claro, tanto que a gente foi estudar, né? Exatamente. A gente doa a nossa vida por eles. A gente doou a vida e olha que não é brincadeira a dedicação que a gente tem que ter. Com certeza. É um nível de dedicação, assim, incrível. E é importante as pessoas saberem disso. Se você encontrar um animal,
leve ao veterinário, cuide dele, depois procure alguém que queira, sabe? As ONGs estão lotadas, elas todas estão fazendo o melhor que podem para esterilizar esses animais, para parar de ter esse abandono. Porque se você larga um animal sem abandonar na rua, ou se você sabe alguém, se tem algum vizinho que tem um animal passando nessa condição, você pode denunciar hoje em dia. E já existe uma lei que você pode invadir uma casa de um animal que seja maltratado e a lei te cobre isso. Você não pode, não acontece nada. Exatamente. Isso vai de encontro também com a posse responsável, né? Muitas pessoas vão aí nas feirinhas ou até em alguns outros lugares, compram um animal, não pensa que esse animal vai viver 15 anos, até, no caso das suas gatinhas, 22 anos. Então, você tem que pensar como que você vai estar lá na frente. É para sempre. Uma viagem que você vai fazer de um final de semana, você tem que pensar que aquele animal é sua responsabilidade. Não adianta chegar no final do ano, jogar na rua. E é modismo, né? Ah, aquele cachorrinho bonitinho. Tem a raça da moda, né? A raça da moda, ou então a cor da moda, o pelinho da moda. Gente, aquilo não é um ser vivo. Exato. É um ser vivo, você vai ter que cuidar pro resto dos dias. Como você quer ser cuidado pro resto dos dias. Não esqueça que a vida dá voltas. Se você faz isso, você vai receber isso. Simples assim. E assim, a partir do momento que você toma posse daquele animal, você tem responsabilidades com ele, responsabilidade de vacina, de vermífugo, de antipulga, e uma delas eu incluo a castração. Uma castração, para mim, é indispensável. É top, é no topo. Você parar com a reprodução indesejada, porque está transmitindo um monte de outras coisas que vocês nem imaginam, até doença venérea, gente. Famoso TVT, né? Pois é, até doença venérea. Então... assim, eu defendo muito a castração, tanto de macho quanto de fêmea. Sim. Mesmo comprovado que as fêmeas castradas elas têm mais benefícios do que os machos. A gente inibe bloqueia a chance de ter uma infecção no útero. Sabe que uma das desculpas que eu mais ouço, fala um pouquinho disso, ai, mas se castrar não vai engordar? Ah, não vai. Se comer muito, inclusive, aí até o doutor tá aqui com a gente. A gente tem que controlar essa questão da alimentação, né? Claro. Fundamental. Só vai engordar se ficar ocioso. Então, muitas vezes, o animal castrado, ele se torna um animal um pouco mais tranquilo, tá? A gente não consegue garantir isso após a castração. Mas o temperamento possivelmente já seria assim também, talvez? A castração a gente consegue dar uma amenizada nos sintomas. Eles acabam ficando um pouco mais tranquilos, até pela retirada dos estímulos hormonais, né? Isso. E aí eles acabam, assim, não querendo se brincar tanto, e aí o pessoal acha que aí dá mais comida, fica mais em casa. Não, e acha que dá depressivo. Engorda e acha que foi a castração. Gente, não foi o seu manejo. Foi a sua forma de ver e o seu conceito disso é que mudou. Gente, todo mundo, lá em casa são 17, é bastante gente, né? Todo mundo castrado, todo mundo feliz, brincando, correndo, normal. Outra situação muito importante é a facilidade no entrosamento de outros cães. Exatamente. Um cão não castrado, ele tem aquele espírito de dominância, ele tem aquela testosterona à flor da pele, aqueles hormônios bombando. Um animal castrado, ele vai receber muito melhor um outro animal na sua casa, um irmãozinho que ele venha a ter. Tanto o macho quanto a fêmea. Fica menos briguento. Menos briguento. Diminui a probabilidade dele levantar a patinha e fazer xixi em todos os seus móveis. Que aí aquele espírito de marcar o território, eles diminuem isso. Diminui a incidência de hérnia perineal. Me dá uma data legal para fazer essa cirurgia. Olha, existem muitas controvérsias, assim. O pessoal, tem muita gente que defende antes do primeiro cio e tem muita gente que defende entre o primeiro e o segundo cio. Existem estudos já que falam que se você castrar antes do primeiro cio, você elimina em 99% de chance do seu animal desenvolver câncer nas mamas. Se você castra entre o primeiro e o segundo cio, esse valor ele vai para 97%, tá? A minha opinião é a seguinte, eu aconselho que o animal, se ele não for um animal de rua, se ele não tiver contato com outro animal não castrado, que ele castre entre o primeiro e o segundo cio. Certo. Eu estou falando das fêmeas, tá? Por que eu defendo isso? Porque aí, entre o primeiro e o segundo cio, o animal já consegue se desenvolver mais, tanto a parte óssea quanto os seus órgãos, a parte da vagina, ela fica um pouco maior, aí a gente consegue evitar cistite, evitar infecções naquele lugar. Quer dizer, mais
menos probabilidade de pegar, de manifestar alguma doença. Alguma doença. Tá. Então, assim, a minha defesa entre o primeiro e o segundo cio, eu acredito que o Isso custo-benefício é baseado disso em tudo- pesquisa. Isso é baseado em pesquisa. Tem trabalho que fala isso. Isso É. vale para você que está pegando a sua criaturinha em casa. Quem tem em ONG, quem está em canil, gente, é uma outra realidade porque é em volume Exato. e é um trabalho maravilhoso que elas fazem. Isso não significa que o seu animal passou do segundo cio, agora eu não vou mais castrar. Não, castra o quanto antes. Assim Sempre que é terminar tempo. as vacinas, sempre Sempre há é tempo, tempo. porque você vai acabar manifestando. A minha experiência clínica, de muito tempo de clínica, é que, sei lá, 80% manifestava um troço. Ou manifestava cistite recorrente, ou manifestava piometra, as fêmeas, ou manifestava os tumores de Comportamento mama. agressivo Comportamento também já é uma agressivo. Os manifestação que meninos, incomoda. o que manifestava de tumor de células de Sertoli e tumor de testículo. O tumor de próstata. E Isso até aí tumor de mama. pode evoluir para uma hérnia perineal, né? Que aí Claro. é bem mais complicado. Olha, o meu próprio cão manifestou, porque a gente já pegou ele maiorzinho, Adulto. né? Uhum. Adulto, praticamente adulto. Então, gente, faça. Conta um pouquinho da Façam cirurgia. O quanto As antes. pessoas têm muito medo na anestesia, A culpa doutora. é sempre da anestesia. Sempre. Tudo bem, a gente Sempre, né? veste, conversa com muito carinho com o nosso tutor, explica Isso. todos os riscos que realmente, É porque infelizmente... papai e mamãe gostam de saber, né? Sim, sim. A cirurgia do macho ela é chamada orquiectomia, ela é um procedimento bem tranquilo, você tem um acesso lá, só tecido subcutâneo, é um procedimento bem tranquilo, a gente consegue fazer num tempo muito pequeno, um tempo muito curto, ou seja, o risco anestésico diminui Mais ainda. gradativamente. E quanto mais cedo, menor for, não vai esperar o cara estar com 4, 5, 6 anos para acontecer alguma coisa. Que idade pode ser feita no macho? No macho, eu estipulo que entre 1 e 2 anos. Entre 1 e 2 anos, por quê? Porque aí, assim, ele ainda não desenvolveu tanto aquele comportamento Mais cedo que isso é dominante. possível? É possível, mas assim, eu acho que é ideal a gente tentar esperar o desenvolvimento ósseo Maturidade. completo. Tá. O E desenvolvimento. os gatos também? Com relação à idade, os gatos também. Com relação à idade, tem a questão do tamanho do pênis. Isso predispõe a cálculos que possam obstruir, até uma própria obstrução por conta de um aumento de volume de próstata. Sim. Então, assim, eu acho que entre 1 e 2 anos é o ideal, se o animal não tem A acesso à gente rua, vai né? falar mais importante, Cada sobre né? caso é isso. um caso. Se o Manda avaliar, suas né? perguntas, porque a gente quer falar mais sobre isso, quer explorar mais, porque tem muita dúvida, gente. Tem muita dúvida. A gente está falando de animais que vão para casa da gente e principalmente que você não tem 3, 4, 5, 6. Porque quando tem muitos, a gente sabe que infelizmente a gente tem que fazer o procedimento antes, porque sabe que começa a farra. A história muda, né? A história muda. Então, cada caso é um caso, você não pode imaginar. Nós estamos falando de que você está com uma criança em casa. Exatamente. Então, a gente vai falar de mais crianças, a gente vai trazer tabelas de datas, para gatos, para cachorro, até animais de raça. Eu me lembro que era diferenciado para o siamês antigamente, o tempo gestacional, tudo isso, e as pessoas se confundiam todas. Porque aparecia grávida do primeiro gatinho da... Com relação aos gatos, é importante a gente ressaltar que a castração, tanto em macho quanto fêmea, diminui a vontade do gato de sair de casa. Então, ele pode... Na verdade, assim, o ideal é você bloquear a saída dele de casa, mas se por um acaso você castrar, evita que ele tente fugir. Se evitar que ele tente ir para a rua, pode evitar qualquer acidente, desde atropelamento, até uma briga, até contrair Eu sei uma pelos doença meus, gente. infecciosa. Os meus, eles ficam livres no jardim. Ah, mas se os gatos saem, não. Por que ele não sai? Castrado é difícil Castrado, sair, bem né? alimentado. Exatamente. Para que ele vai? O que ele vai buscar? Fora Ele de vai casa. olhar um passarinho, vai olhar uma borboleta? E são ativos, ninguém tem obesidade. Ninguém tem. Porque eles recebem estímulo, enriquecimento ambiental também é muito importante. Não adianta você deixar o seu gato ou o seu cachorro ali num canto. Tem que brincar sim, Tem que ter gente. enriquecimento ambiental. Você não faz tem isso que ter com os Atividade, seus né? filhos, que sabem que é importante brincar? Eles também.
São filhos, né? Doutora, ai, que pena, nosso tempo tá acabando, que pena. Foi ótimo. Ai, não é, gente? Quanta coisa que a gente fala. A gente sempre fica com vontade de falar mais, Não é? porque a gente quer passar muita informação. e aí- Muita informação. E eu fico super, super feliz que vocês estiveram aqui. Vamos marcar, doutor, Com para a gente certeza. trazer mais sobre cada coisa, cada doença que a gente sabe, Sim, legal, metabólica ou bacana. não, como que cura, como recupera. E doutora, me traga mais material de coisas interessantes, porque as pessoas têm muita dúvida, não sabem ainda o que fazer. Pode Então, deixar. vamos trazer bastante coisa para trazer bastante informação. Digam seus. Deixa um recado pro pessoal aqui, gente. Deixa um recado. Bom, vamos lá, né? Obrigado pelo convite, eu agradeço. Isso, a o gente doutor à tá aí os disposição. contatos, doutor. Telefone, e-mail. Quem tiver alguma dúvida com relação à parte de alimentação, de nutrição, pode me mandar Marca algum e-mail, alguma consulta, mensagem. isso é importantíssimo. A gente Isso, marca e marca, esclarece as dúvidas. passa a mensagem, tá aí. Os contatos do doutor Felipe. Maravilha. Estamos à Muito, disposição. muito, muito obrigada. Doutora Thalita, Foi um prazer estar aqui de que novo. linda. Eu adoro conversar com vocês, com o pessoal, esclarecer algumas dúvidas. A gente tenta falar a língua deles para ver se eles conseguem esclarecer alguma dúvida que E tá essa na é uma cabeça. função da gente. Exatamente. É a o que gente eu precisa- acredito. A gente precisa esclarecer. Ninguém nasceu sabendo. Exatamente. Gente, muito obrigada. Obrigada, Obrigada Obrigado, mesmo, de obrigado. coração. Até já, hein? Próxima vez a gente vai estar junto. Gente, muito obrigada. Sempre, muito obrigada. Eu sempre fico muito feliz de poder estar aqui trazendo informação para vocês de qualidade, trazendo esclarecimento para a qualidade de vida de vocês e dos seus filhos de 4 patas, dos seus peludos serem cada vez melhor. Muito obrigada. Deus abençoe vocês e as suas vidas.